Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal, onde nós falamos muito sobre o Botafogo, que fez aí um amistoso contra o Novo Horizontino e venceu pelo placar de 3-1. Agora o Botafogo foca, na estreia no Campeonato Brasileiro, mas sem mais enrolação, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Roberta Barroso, agora nosso telão com as informações direto do Rio de Janeiro, do Fogão. Tudo bem, Beta? Tudo bem, Mari, Bruno, Jailson, Marra, para todo mundo ligado também aqui com a gente. Pois é, semana de estreia do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que encara no primeiro jogo o Palmeiras domingo. E o técnico Renato Paiva, depois do amistoso contra o Novo Horizontino, falou que vai ser um jogo difícil, mas difícil para os dois lados. Um jogo de campeões. No sábado, o torcedor botafoguense pôde reencontrar o time e ver de perto as ideias do treinador, que não vai fazer nenhuma mudança radical, vai ser um Botafogo intenso, compacto, como aquele de 2024, também priorizando a posse de bola, como a gente já viu também nesse último teste antes da estreia no Campeonato Brasileiro. E com algumas mudanças, por exemplo, o Patrick de Paula atuou mais avançado, como ele jogava quando vestia a camisa do Palmeiras. Lembrando que o Patrick começou essa partida porque o Savarino está com a seleção da Venezuela e o Patrick foi elogiado pelo Paiva. Uma outra mudança é o Igor Jesus, já atuando mais como centroavante fixo na área, e os laterais avançando, aparecendo então mais na frente, dando trabalho para as defesas adversárias como protagonistas. Então são essas as mudanças do Paiva para esse próximo compromisso e também para essa temporada. A gente vai observar como é que vai ser esse Botafogo daqui para frente. Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores também. O time está de folga e se reapresenta hoje para o decorrer então aí dessa semana. E só para a gente fechar, o zagueiro Bastos atuou por 45 minutos nesse amistoso. Ponto positivo, está recuperado daquele trauma no joelho que sofreu no início da temporada. Bruno, Mário. Bulir é uma coisa bem do Nordeste. Talvez não se fale muito bulir aqui. Bulir é mexer. Tem aquela música bole. Eu vou bulir com tu, é uma coisa muito nordestina. Mas é aprendendo também, tá? Com o Nordeste. Bulir é mexer com uma pessoa, tocar em uma pessoa. Bom, vamos fazer esse exercício aqui de primeiro lugar e segundo lugar. E aqui tá os grupos dos brasileiros. Vamos conversar com o Jean Oddi e com o Gustavo Zupac. Se por acaso der empate, é claro que quem vai entrar nesta brincadeira vai ser o Dottoli. O Jean veio especialmente para isso. Volta. O Jean veio para isso, né? Foi para isso. Pelo menos não é mata-mata pra gente ficar avançando na Copa do Brasil, que é aquelas... Mas não interessa, porque você vai ser cobrado por isso. Daqui a pouco a gente começa a avançar, tá? Eu vou te falar que é fácil, no fim. Por enquanto tá mais tranquila. Mas eu gosto quando assim, a gente já chega assim, oitavas, depois já tá em quartas, entendeu? A gente vai mais longe. Aí vocês vão ter que me chamar de novo. A gente faz até o sorteio programa depois. Vamos lá, Grupo A, Botafogo, Estudiantes, Universidade de Chile e Carabobo. Quem passa em primeiro e quem passa em segundo lugar? Esse eu acho que é um dos que daria pra gente discutir, mas como dá pra discutir, eu acho que tá aberto apenas a posição, pra mim Botafogo primeiro, Estudiantes segundo. A minha única dúvida em relação ao Botafogo é porque a gente não viu ainda o Botafogo jogar em 2025 a Vera. O Botafogo que a gente viu até aqui em 2025, eu tenho seríssimas dúvidas se ele passa em primeiro contra o Estudiantes. Eu diria que não. Mas eu acredito que o Botafogo da Libertadores vai ser um Botafogo muito melhor do que o que a gente viu jogar, porque o Textor, enfim, contratou o treinador, eles estão treinando porque o Botafogo caiu cedo do Campeonato Carioca, então eu espero uma evolução. Mas deixo esse asterisco porque a gente não viu o Botafogo forte em 2025. Acho que veremos Botafogo e Estudiantes. E você vai colocar o Botafogo em primeiro? Botafogo em primeiro. Já acreditando na sua evolução com o seu novo treinador. Tô dando um voto de confiança que o trabalho vai andar. Tá bom. Enfim, vai andar. E é por isso tudo que eu disse que haveria uma discussão, que há uma discussão, porque talvez seja dos casos de brasileiros, exceção do grupo que tem Internacional e Bahia, é o mais complicado para você cravar o primeiro lugar neste momento, pelo que o Botafogo ainda não fez. Vamos pro grupo. Eu incendiei. Eu e a torcida Eu do ouvi Fogão, sua né? voz lá. Você ouviu? Ouvi, porque eu assisti ao jogo. Ah, muito bem. O Botafogo
encontrou o Novo Horizontino. Isso foi um jogo treino, não valeu nada, gente, mas valeu pro torcedor começar a tentar entender quem é o Renato Paiva e como ele joga, né? A gente vai ver como foi e na volta vamos falar taticamente o que todos nós achamos desse fogão versão 2025, minha cavalaria alvinegra. Rodolfo. O foco era de uma partida oficial. No primeiro teste de Renato Paiva, enfim, um Botafogo com cara para 2025. O amistoso contra o Novo Horizontino teve presença de torcida e pressão alvinegra desde o início. Após chute de Alex Telles, a bola bateu na trave e sobrou para Alexander Barbosa encher o pé com o gol livre. O segundo veio logo na sequência, em belo chute de Patrick de Paula, que tem evoluído neste retorno ao alvinegro. O camisa 6 recebeu o abraço dos companheiros e segue mostrando que pode ser uma peça importante do time. O terceiro veio com jogada de Igor Jesus, que fez um drible da vaca e deixou a bola para Patrick de Paula marcar mais um. Estou me dedicando para dar o meu melhor ali, em prol do Botafogo, em prol do grupo, para qualificar mais do grupo. A gente sabe da importância do jogo, mesmo sendo amistoso, o Botafogo sempre vai entrar para ganhar. Semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro, então a gente tem que estar pronto o mais rápido possível. No fim, vitória por 3-1, que mostra que o ano, enfim, está começando para o alvinegro. Um jogo de preparação, né? Agora começa o bonito. Agora começa a examinar. Cavalaria, Pedro. O que é isso? É uma cavalaria? Ai, gostei. Cadê, Alex? Cadê minha cavalaria? Tá passando, Tinha que fazer a Alvinegra. vontade do Renato Paiva passando aqui, senhor. Tá passando a minha cavalaria alvinegra. E o Patrick de Paula, Vene Casagrande, que foi, vamos dizer assim, uma escolha que não era a natural. Tudo bem que ele, no ano passado, pra quem não sabe, ele foi emprestado, né? Ele não estava no segundo semestre no Botafogo e em alguns momentos na sua história com o Botafogo ele passou por muitos problemas clínicos e agora a gente percebeu que o Patrick, ele decidiu que vai começar um ano de 2025 diferente, com muita dedicação, até fora do clube, de parte física, psicológica e tudo mais. E já tinha marcado seus golzinhos aí no Carioca e agora marcou 2 gols nesse jogo contra o Novo Horizontino, Vene Casagrande. Fernandinho, eu sinto o Patrick de Paula muito mais amadurecido. Como ser humano, a gente percebe, inclusive, nas entrevistas, na postura dele também dentro de campo. Isso é importante, porque eu acho que o Patrick de Paula precisava passar por esse processo. Inclusive, o empréstimo dele ao Criciúma, com certeza, o ajudou nesse sentido. E é óbvio que também existe uma preocupação pela questão física, porque não é só a cabeça agora que preocupa, é também o joelho, porque ele teve uma grave lesão no joelho. Só que é um jogador que, se ele se cuidar, e quando eu falo se cuidar, é fora das 4 linhas, focar na preparação dele, entender que o corpo é a ferramenta de trabalho dele, tenho certeza que ele vai conseguir ajudar de alguma forma. Não sei se vai ser titular com o Renato Paiva, é muito cedo para dizer isso. E, de fato, foi uma surpresa a escalação dele no time titular, mas ele conseguiu dar conta do recado dentro de campo, mostrando que ele pode ser, sim, um reforço caseiro para o Botafogo na temporada 2025. E eu acho que o Campeonato Carioca ele já tinha mostrado que ele poderia ajudar. É óbvio, o contexto totalmente diferente, vários jogadores jovens, não seria aquele time que vai ser usado no restante da temporada 2025. Mas nesse amistoso aí, a gente pode ver um Patrick de Paula muito mais maduro dentro de campo, como jogador e também como pessoa. Ô, Lucas Pedrosa, e sobre o ataque do Fogão? Sim. O Igor um pouquinho diferente do que a gente via desse Igor. Num todo, um Botafogo com muitas bolas longas, né? Isso já era muito comum porque o Barbosa tem essa qualidade e às vezes ele usava isso como um recurso. Mas eu senti que vai ser uma característica, muito mais do que só um recurso. O que eu senti no ano passado é que tinham várias coisas e aquilo era mais um, é um plus. O que eu percebi, tudo bem, um jogo só, né, gente? Muita calma nessa hora. Mas que foi uma coisa que vai ficar muito, muito característica desse Botafogo do Renato Paiva, essa bola longa.
E esse Igor Jesus um pouco diferente? O que você achou do Arthur? O que você achou do Santi? Conta pra mim, Pedrosa. Tá, vamos lá. Primeiramente, eu acho que ele mantém uma estrutura, principalmente porque ele não tinha um Savarino com a Venezuela e é um jogador extremamente qualificado, não só para construir por dentro, mas também para construir por fora. Porém, ele usou o Patrick de Paula como meia, como um jogador mais avançado, e ele apostou na movimentação do Gregor e o Marlon Freitas. Essas bolas longas são justamente para você priorizar os jogadores de qualidade que o Botafogo tinha na frente. O Santi, o Arthur e até mesmo o Igor Jesus, que faz essa parede, faz essa raspada de bola também muito bem. O ponto é, eu acho que no segundo tempo, quando o Botafogo conseguiu se assentar, teve o controle, teve um entrosamento decente, aí você viu um Botafogo com mais cara do Renato Paiva, que era o quê? Laterais bem agudos, bem abertos, pontas bem abertos também, para quê? Para você ter o alargamento do campo pro meio trabalhar. E foi assim que o Botafogo conseguiu chegar aí aos 2 gols do Patrick de Paula. Você tem o Alex Telles, é um privilégio muito grande, porque ele é um jogador muito qualificado e inteligente, então ele também vai evoluir. E tem um outro jogador que acabou entrando no segundo tempo, que eu acho que em algum momento vai pegar essa vaga aí, pelo menos brigar, ser o 12º jogador, que é o Natan. Para mim, o Natan, ele vai encaixar nesse time aí, que ele se recuperou de lesão, voltou aos poucos aí. Então, assim, eu não vejo esse Botafogo que jogou na partida contra o Novo Horizontino sendo o Botafogo ideal na cabeça do Renato. Eu acho que o Patrick de Paula, em algum momento, ele vai sentar no banquinho para deixar o Savarino ser esse articulador e, obviamente, o Santi vai ter que subir de produção, o Arthur vai ter que subir de produção. Eu vou alertar aqui novamente o que eu já venho falando há meses. É injusto colocar uma capa de Thiago Almada no Santi e uma capa de Luiz Henrique no Arthur. Não é assim que o futebol funciona. Precisa de adaptação, precisa de calma, de tranquilidade, e o futebol é coletivo. Achar que o Arthur vai fazer o que o Luiz Henrique fazia é utopia. Vocês viram o Thiago Almada nas eliminatórias aí no último final de semana? O que ele fez? Aquele cara é muito diferente. Então também colocar essa capa no Santi Rodrigues também é injusto. Então o que o Botafogo tem que fazer é voltar a ser forte coletivamente para que as individualidades apareçam. Em um jogo não dá para definir nada. Então com muita tranquilidade, com muita paciência, qualidade tem, o elenco tem, o Bastos voltando a jogar também, uma excelente notícia, entrando no segundo tempo. Enfim, o Botafogo está tentando ter uma cara. E não vai ser um jogo que vai definir isso. Inclusive, às vezes até essa questão da bola longa, que ela era um recurso, ela pode não ser uma característica, Lógico. ela pode continuar sendo um recurso. Mas quando você está falando de um primeiro jogo da temporada, com um novo professor, com um novo treinador, e você precisa fazer com que as coisas aconteçam, no caso do Barbosa, você vai usar o que você tem de recurso. E foi, eu acho, o que ele fez. Agora, essa questão da capa... Vocês não estão falando isso de hoje em relação ao Luiz Henrique e ao Almada, e ao Arthur e a Santi, respectivamente, e a gente vê até a diferença de posicionamento do Santi para o Thiago Almada. O Santi, ele fica bem aberto ali mesmo Mas pelo lado esquerdo. Mas é pedido do técnico. Né? Não quer dizer que seja uma característica dele, é pedido do técnico. Assim como o técnico pediu pro Igor Jesus ficar mais dentro da área. Né? E o próprio Igor falou sobre isso. E ficou, né? Exato. E ficou mais. Nossa, a diferença era muito grande. E ele porque o Igor ele saía muito. E ele tem essa capacidade física, né? Parece que o Igor tem uns 30 pulmões, né? Sim. Porque ele termina o jogo, ele tá lá na zaga tirando bola, se for preciso. Ele é muito inteligente e tem um poder cardiorrespiratório, assim, uma capacidade muito grande, né? Inclusive, sobre esse comentário do Pedrosa, eu obviamente concordo, o Arthur, inclusive, ele tá há muito tempo sem jogar no seu alto nível, no seu prime. Porque o prime dele foi no Bragantino. Depois ele teve uma saída, foi pro Palmeiras, não conseguiu performar da melhor maneira possível, foi pra Rússia, e eu confesso, eu não vi 3 jogos do Arthur lá, mas comentaram que ele estava longe de ser o Arthur ideal, e agora ele vem pro Botafogo tentando resgatar esse melhor futebol. Ou seja, fica mais injusto ainda quando você faz uma comparação com o Luiz Henrique, que fez uma temporada absurda, para muitos o melhor no futebol brasileiro em 2024. Então o Botafogo volta a fazer um jogo oficial, a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no Allianz Parque. Será que vai deslanchar o Patrick de Paula? Olha aí os jogos dele pelo Botafogo, incluindo amistosos como o de hoje, né? Então são 23 jogos e 2 gols em 2022. Em 23, 7 jogos e 1 gol. Em 24, 8 jogos e 1 gol. E agora 11 jogos e 5 gols. É óbvio que no ano passado ele teve lesão, saiu, foi emprestado, Criciúma, voltou. Será que chegou a hora dele?
Pois é, acho que assim, ninguém nunca discutiu a qualidade do Patrick de Paula, né? A qualidade dele como jogador. Outras coisas foram discutidas, né? E acho que até por isso ele acaba deixando o Palmeiras, mas vai para um grande clube, um clube que já naquele momento estava investindo para montar o time que foi campeão sul-americano e campeão brasileiro, mas ele não participou, né? De fato... Para ver essa frase que você usou agora em relação ao Patrick de Paula, podemos usar também para o Botafogo? Temos que esperar para ver como será esse Botafogo nessa temporada? É normal, né? Normal a gente ter que esperar para ver. Acho que o Botafogo faz boas contratações, mas assim, substituir os jogadores que saíram, né? Como Luiz Henrique e Almada. E também vou citar o Júnior Santos, o próprio Eduardo, que era útil, claro, não era um titular, já não tinha sido tão especial na última temporada, mas na retrasada foi. Então, assim, são muitas perdas significativas, são muitas perdas relevantes. Você vai dizer, mas são só 2 titulares. Bom, primeiro que são 2 titulares, mas se a gente tivesse que escolher, né? As pessoas podem até variar em relação a quem foi o melhor jogador do Botafogo na temporada. Mas se a gente tivesse que escolher 3, todo mundo colocaria estes 2, né? Claro. O Almada e o Luiz Henrique estaria na lista de todo mundo, estão na lista de todo mundo. Então, óbvio que são 2 titulares, mas que é difícil repor. Por melhores que sejam as contratações, os caras chegarem e renderem exatamente como esses jogadores renderam logo que chegaram, não é o padrão, não é normal. Então, acho que é preciso ter calma. Eu acho que bom para o Renato Paiva, né? Para ele só, obviamente não para o torcedor do Botafogo, mas que o Botafogo começou num tom abaixo o ano, porque pelo menos em cima dele não fica toda a responsabilidade, toda a expectativa em cima do técnico, né? Porque infelizmente no Brasil muitas vezes é assim. Você bota toda a pressão em cima do técnico, o outro ganhou Libertadores e Brasileiro, e aí o cara tem que sair ganhando tudo. Não é bem assim que as coisas... O Botafogo venceu e venceu bem a equipe do Novo Horizontino no estádio Newton Santos. O amistoso que foi a estreia, né, do técnico português Renato Paiva foi muito proveitoso e elogiado pela mídia no Brasil. Isso porque o Botafogo jogou principalmente quando atuou com a sua equipe considerada principal, considerada titular. O Botafogo foi muito bem. Destaques aí para alguns jogadores, como o atacante Arthur, Igor Jesus, também Marlon Freitas, Alexander Barbosa, Alex Telles também fez um bom jogo, e outros jogadores, principalmente o volante que jogou mais adiantado, Patrick de Paula, autor de 2 gols. Na etapa final, o Botafogo fez muitas mudanças, assim também como fez o adversário Novo Horizontino. Com isso, o Botafogo fecha sua preparação e terá mais essa semana de treinos para no dia 30 enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Palmeiras que está aí vivendo uma possível crise interna por alguns resultados e pode chegar contra o Botafogo ainda mais em crise, tendo em vista que se não vencer o Campeonato Paulista, já perdeu o primeiro jogo para o Corinthians, vai chegar numa pressão muito grande. Com isso, o Botafogo fecha sua preparação e também já está de olho no mercado de transferências aqui na janela do Brasil, tendo em vista que o Botafogo pode sim contratar alguns destaques dos campeonatos estaduais e alguns jogadores das equipes maiores. O Botafogo olha ainda Henry Mosqueira do Bragantino, entre outros jogadores, e existe até a possibilidade do Botafogo fazer uma proposta pelo Cauli do Bahia, mas não passa de especulações. Mas o Botafogo sim está aí olhando para o mercado de transferência. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.